O Irã acabou de enviar uma mensagem que pode mudar completamente o rumo do conflito no Oriente Médio. Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo iraniano, quebrou o silêncio e promoveu vingança total contra os Estados Unidos e Israel. Sua primeira declaração pública desde que assumiu o poder, após a morte do pai, em um bombardeio coordenado entre americanos e israelenses no dia 28 de fevereiro, não deixou margem para interpretações. O tom foi claro: não haverá paz até que os inimigos se ajoelhem e aceitem a derrota. A mensagem foi transmitida pela televisão estatal iraniana no dia 12 de março, lida por uma apresentadora em tom solene. Mojtaba, de 56 anos, ainda não apareceu publicamente desde que foi nomeado pela Assembleia de Especialistas. Segundo autoridades iranianas, ele sofreu ferimentos leves no mesmo ataque que matou seu pai, Ayatollah Khamenei. O novo líder escapou da morte por questões de segundos, segundo os relatos de inteligência. O comunicado deixou claro que o Irã rejeitou completamente todas as propostas de cessar-fogo ou redução de tensões, transmitidas por intermediários. Mojtaba foi categórico ao afirmar que este não é o momento para a paz. Suas palavras exatas foram que os Estados Unidos e Israel precisam se ajoelhar, aceitar a derrota e pagar uma indenização pelo sangue derramado. A referência direta às vítimas da destruição de uma escola em Minab demonstra que o regime iraniano está usando cada civil morto como justificativa para intensificar o conflito. A promessa de vingança não se limita apenas a palavras. O Irã mantém o bloqueio do Estreito de Hormuz, a rota comercial mais importante do mundo para o transporte de energia. Cerca de 20 e 30% de todo o petróleo mundial passa por essa região estratégica. Mojtaba deixou claro que o fechamento continuará como instrumento de pressão até que suas demandas sejam atendidas. Nas últimas 24 horas, pelo menos 3 navios de carga foram atacados no Golfo Pérsico, paralisando completamente as operações nos portos iraquianos. As imagens do ataque de um navio-tanque carregado de combustível em águas iraquianas mostram a gravidade da situação. Uma embarcação iraniana atingiu diretamente o petroleiro, resultando na morte de um tripulante. O governo do Iraque anunciou imediatamente a paralisação de todas as operações portuárias após os ataques. A Agência Internacional de Energia alertou que o mundo está assistindo à maior interrupção no fornecimento de petróleo da história, uma crise que pode superar até o mesmo de 1973. Os números do conflito são alarmantes. Segundo dados divulgados pela ONU em Genebra, 3.200.000 iranianos já precisaram abandonar suas casas para tentar se proteger dos bombardeios. A guerra já causou cerca de 2.000 mortes no Irã e no Líbano, e as autoridades das Nações Unidas alertam que esse número deve aumentar significativamente com a escalada preocupante nas necessidades humanitárias. A resposta dos Estados Unidos foi imediata. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou que a Marinha Americana irá escoltar petroleiros no Estreito de Hormuz, assim que for possível. O presidente Donald Trump, em suas redes sociais, chegou a sugerir. Ele escreveu que os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo e que, quando os preços sobem, o país ganha muito dinheiro. Mesmo assim, Trump concluiu que o mais importante é impedir que o Império Maligno tenha armas nucleares e destrua o mundo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também se manifestou. Afirmou que ataques israelenses eliminaram cientistas de alto escalão do programa nuclear iraniano. Mas drones iranianos sobrevoaram Bahrein, Omã e Emirados Árabes Unidos, sendo a maioria interceptada. Em Dubai, um apartamento ficou em chamas após um desses ataques. Enquanto isso, os Estados Unidos e Israel seguem com ataques coordenados contra o Irã. Entre os alvos estão postos de controle de Bajish, uma milícia voluntária que reprime protestos internos. Segundo analistas, essa seria uma estratégia para criar condições que permitam aos iranianos irem às ruas pressionarem pela queda do regime. A agência Reuters reporta que a polícia iraniana aumentou significativamente a vigilância para evitar manifestações populares.
O impacto econômico global é devastador. Durante o dia, o preço do petróleo voltou a ultrapassar aos $100 por barril, com oscilações constantes que refletem a instabilidade da situação. A Agência Internacional de Energia, criada justamente para garantir a segurança energética mundial após a crise de 1973, concordou em liberar um volume recorde de reservas estratégicas para compensar a escassez e tentar controlar a alta dos preços. O conflito também se espalha pela região. O Hezbollah, o grupo de extremistas libanês financiado pelo Irã, disparou a maior saraivadas de foguetes contra Israel desde o início da guerra. A resposta israelense foi imediata e devastadora, atingindo 2 vezes um prédio no centro de Beirute, a menos de 1 quilômetro da sede do governo, além da orla da capital, onde deslocados estão acampados. 12 pessoas morreram nesses ataques. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um alerta dramático. O Oriente Médio está sendo levado ao limite, com consequências para o mundo inteiro. Ele pediu que todas as partes retomem imediatamente as negociações. Mas a resposta de Mojtaba Khamenei deixa claro que o Irã não tem interesse em diplomacia no momento atual. A situação militar continua se deteriorando. O Pentágono informou que um avião militar de reabastecimento que participava das operações de guerra caiu no Iraque, após um acidente com outra aeronave do mesmo tipo. Equipes de resgate buscam os 6 tripulantes desaparecidos. As declarações do novo líder supremo iraniano apresentam uma escalada significativa no conflito, ao prometer vingança pelo sangue dos mártires iranianos e manter o bloqueio do Estreito de Hormuz. Mojtaba Khamenei está sinalizando que o Irã não pretende recuar. A rejeição completa de qualquer proposta de paz e a exigência de que os Estados Unidos e Israel se ajoelhem mostram um regime determinado a levar o confronto até as últimas consequências. O mundo assiste a uma crise que pode redefinir completamente o equilíbrio do poder no Oriente Médio e afetar a economia global de forma irreversível.